Atenção, emissoras que formam o sistema de rádio que transmite o Conexão 98 para o toque de 5 segundos. No ar, Conexão 98, o poder da comunicação a serviço da sociedade. Conexão 98, a notícia com credibilidade e imparcialidade. Conexão 98 destaca hoje a completa cobertura da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado na semana passada. A audiência visava investigar circunstâncias da morte do cabo PM Leandro Novaes, que colocou fim à própria vida em Araçuaí. Esposa do militar voltou a denunciar que ele estaria sendo perseguido dentro da PM e que a transferência por medida disciplinar pode ter sido a grande responsável pela morte do cabo Leandro. Familiares questionaram também a falta de apoio na assistência à saúde do militar, que teve inclusive atestados médicos negados pela perícia da corporação. Médica da PM que atendeu o militar diz que ela não é a vilã da história e que foi quem inclusive autorizou a internação do cabo Leandro para tratamento em clínica psiquiátrica em Divinópolis. Ex-comandante da 15ª RPM nega perseguição ao policial e afirma que o inquérito apurou irregularidades praticadas pelo cabo e que nunca foi arquivado, como afirma a família. Presidente da Ascobom diz em depoimento na audiência pública que lamenta que esta não foi e nem será a última ocorrência de suicídio na corporação. O militar da Ascobom acusa a instituição de corporativismo e abuso de autoridades de alguns oficiais, contribuindo para tragédias desta natureza. Andarilho sai correndo do meio do mato e acaba atropelado por ônibus de empresa de turismo na região da Lajinha. Criminosos armados invadem a agência dos Correios, agridem funcionários e roubam dinheiro do caixa na cidade de Carlos Chagas. PM atuou com rapidez e eficiência para prender os criminosos após a prática do crime. Conexão 98 entrevista ao vivo a coordenadora da Atenção Básica de Saúde da Secretaria Municipal, Ludmila Soares Souza. Em destaque, o atendimento à população nas unidades básicas de saúde do município. Vamos saber como funciona o sistema de liberação de consultas e exames e o porquê de tantas reclamações da população quanto a demora de exames como os de mamografia. Secretaria de Saúde revela que muitos usuários que marcam os exames na rede pública não comparecem para realizar o procedimento e isso prejudica quem realmente precisa. Ouvintes também poderão tirar as dúvidas com a nossa entrevistada, enviando perguntas pelo nosso WhatsApp 988361198 e também pelo telefone 35221198 ou através da live do Conexão 98 no Facebook. Ocorrências policiais de destaque, as notícias de última hora, reivindicações e protestos do quadro Conexão Comunidade, no ar pela 98 FM, Teófilo Otoni Minas, Rádio Integração, Novo Oriente de Minas, Rádio Nossa de Pavão, Rádio Michael, FM de Ladainha, Liberdade de Poté, Mania de Franciscópolis, Rádio Pan de Ataleia, Rádio Gospel de Malacacheta, Rádio Rio Gospel da cidade de Frei Gaspar, Rádio Web Leste Minas de São José do Divino. As imagens dos bastidores do programa estão na live da 98 no Facebook.
Entre, curta a nossa página, compartilhe a nossa live e concorra aos kits dos incomparáveis produtos de limpeza da Aqua Azul no final desta edição. Está começando o mais completo e imparcial programa de jornalismo do Rádio Mineiro, com a apresentação de Vanilson Souza, trabalhos técnicos na mesa de som de Argemiro Rocha, na live da 98 no Facebook, João Vitor Souza, reportagens Josilei Silva e Alain Martuchelli, produção, equipe de jornalismo da 98 FM, a supervisão geral é de Frank Alves e Luiz Rezende. Este é o Conexão 98, agora 7h06, bom dia, porque um bom dia começa sempre com um bom café. Café Mucuri é mais puro e rende mais. 98. Conexão 98 e as ocorrências policiais. 7h13, abrindo Conexão 98 de hoje. Vamos acionar o repórter Josilei Silva, porque ontem aconteceu uma ocorrência de um roubo à mão armada, inclusive com agressão a funcionário dos Correios na cidade de Carlos Chagas. Houve uma rápida resposta também por parte da Polícia Militar. Vamos saber como se deu esse fato. Repórter Josilei Silva, bom dia. Muito bom dia, um abraço a você, Vanilson Souza, Argemiro Rocha e os ouvintes do Conexão 98. Fato ocorrido por volta das 13 horas na cidade de Carlos Chagas. De acordo com informações da Polícia Militar, 2 homens chegaram à agência de Correios. Estando lá dentro da agência, anunciaram o assalto, eles estavam armados, anunciaram o assalto, inclusive usaram de violência contra o funcionário, conseguindo subtrair a quantia de aproximadamente R$ 1.500 em dinheiro. Após o fato, eles evadiram. De acordo com informações ainda da polícia, eles estavam em uma motocicleta Titan de cor preta. Começou então um cerco e bloqueio. A polícia, numa resposta rápida, assim que foi acionada, começou a procurar os indícios que pudessem levá-los à autoria dos fatos. Quando, na observação das câmeras de segurança, deu para perceber que um dos indivíduos envolvidos nesse fato, ele meio que manquitolava. Quando a polícia começou a abordar as pessoas que estavam transitando pelas vias públicas, se depararam com o referido veículo. Ao abordar o condutor e o seu comparsa, chegou-se à suspeição de que poderiam ser os mesmos, tendo em vista que um deles estava com as características, inclusive a situação do problema físico. Ao chegar até a agência dos Correios, depois de ter sido feito o reconhecimento por parte da vítima, os homens foram presos. A polícia, inclusive, nessa resposta rápida, ela recuperou todo o dinheiro subtraído, conseguiu apreender a arma usada no crime e as munições, bem como algumas confecções que eles também haviam subtraído de uma loja vizinha aos Correios. De acordo com o tenente Wellington, da cidade de Carlos Chagas, os homens prestam serviços ao comércio local e no horário de almoço eles foram tentar meter a bronca, mas não contavam com a astúcia da Polícia Militar. De acordo ainda com a polícia, esses homens, Vanilson, eles iriam retornar para os seus respectivos trabalhos na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido, para não causar nenhum tipo de suspeição. O problema é que, se há um ladrão burro, desculpe a expressão, foi o cidadão aí que tem o seu problema físico. A polícia acabou por encontrá-los devido a esse problema físico e, quando abordado, descobriu-se ser ele o autor desse fato. Os homens foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil em Nanuque. Foi uma resposta, conforme você disse, muito rápida por parte da polícia, uma ação conjunta do tenente Wellington e dos seus comandados, que culminou na prisão desses homens e na recuperação
de todo o dinheiro. Ainda de acordo com o tenente Wellington, a polícia de Carlos Chagas, a polícia militar, está sempre atenta aos fatos, e os cidadãos em conflito com a lei já são bastante conhecidos lá nos meios policiais, tendo em vistas outras práticas delituosas que eles já cometeram. Para o Conexão 98, o repórter Josilei Silva. Bom dia. Bom dia, obrigado Josilei Silva pelas informações. Tá aí, né? Atuação rápida da Polícia Militar, que aproveitando-se das câmeras de segurança e através da condição física de um dos suspeitos, conseguiu chegar até os 2 assaltantes que praticaram esse roubo ontem na agência dos Correios, e agora eles vão responder por este crime. E o mais importante também, né? A quantia levada, o dinheiro levado, bem como as confecções da loja ao lado, tudo recuperado nesta pronta resposta da equipe do Tenente Wellington da Polícia Militar, lá da vizinha cidade de Carlos Chagas. Agora são 7h18. Venha pra Chevrolet você também e garanta as melhores condições sempre. Aproveite a temporada dos SUVs, Spin, Tracker, Equinox e Trailblazer com desconto de até R$15 mil e toda a linha com taxa zero. É isso mesmo, temporada dos SUVs, Spin, Tracker, Equinox, Trailblazer, descontos de até R$15 mil e toda a linha com taxa zero. Tem Chevrolet Tracker por R$ 99.990 com emplacamento e taxa zero. Trailblazer com bônus imperdível e taxa zero. Então não perca! Total Chevrolet, fazendo sempre mais por você. Ligue 35223690. Agora são 7h19. Conforme anunciamos ontem, aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na semana passada, uma audiência pública solicitada pelo deputado estadual Sargento Rodrigues para apurar as circunstâncias da morte do cabo PM Leandro Novaes, que aconteceu no município de Araçuaí. Cabo Leandro, que foi policial do Giro aqui em Teófilo Otoni, atuou também na Força Nacional de Segurança e que estava com problemas de saúde, problemas psicológicos, inclusive também com depressão. E a esposa dele, após o episódio, após esse triste acontecimento, numa entrevista exclusiva concedida ao repórter Alain Martuchelli, aqui da Rádio 98 FM, fez uma série de denúncias graves e que agora estão sendo apuradas através da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, inclusive com o Ministério Público podendo indiciar oficiais da Polícia Militar por homicídio culposo, aquele que não tem a intenção de matar, diante daquilo que foi relatado até agora. As investigações estão em andamento e a Denísia Novaes, esposa do cabo Leandro, também participou dessa audiência pública, reafirmando que o marido dela vinha sendo perseguido dentro da corporação, não teve a assistência que precisava nos momentos difíceis com os problemas graves de saúde que apresentava, inclusive com atestados médicos negados pela perícia da Polícia Militar na região. Ela, no seu depoimento, confirmou aquilo que já havia dito com exclusividade aqui na 98 FM, esperando que as autoridades tomem providências para que episódios desta natureza não se repitam dentro da corporação. Não era conveniente no momento, e foi o que aconteceu, a gente aguardou, a gente estava aguardando a questão judicial sair. Foi quando começou, Leandro foi para lá em maio, e quando se deu em julho, Leandro começou a ter literalmente surtos. Ele foi analisado, ele fazia acompanhamento com a psicóloga, ele fazia acompanhamento com o psiquiatra, e ambos relataram que no momento das consultas, ele vinha dizer que queria cometer o autoextermínio inúmeras vezes. E nesse momento em que houve esse primeiro momento, a doutora Neuslete, ela teve uma comunicação direta com o pessoal do batalhão, que foi o sargento Alessio
e o subtenente Julimar, que deu todo o apoio de imediato, que o acolheu, foi na minha casa e falou que ele necessitava passar por uma junta especializada, ele precisava passar por um tratamento especializado e de uma internação. A gente imediatamente, nesse momento, eles liberaram a ambulância, viemos para Belo Horizonte, passamos pelo hospital da polícia, a psiquiatra atendeu e deu o laudo imediato que ele deveria se internar. E com todos os procedimentos, o Leandro internou, ele ficou quase 40 dias internado no Hospital São Bento Mene, lá em Divinópolis. E, inclusive, nos relatos, a gente tem os laudos que eram feitos diariamente. Lá também, os médicos, psiquiatras, psicólogos, todos relatavam diariamente ele falando que tudo que acarretou foi a ida dele para Araçuaí, foi essa transferência, foi a questão dele não ser ouvido, foi toda aquela questão da impunidade, da injustiça, de tudo aquilo que ele procurou apoio e ele não teve. E passou-se foram 37 dias, na verdade. Eu fui buscá-lo e ele relatou para mim, a gente estava super feliz que ele estava voltando. Ele simplesmente falou para mim que do que adiantava se ele estava saindo do hospital e ia voltar para o meio que estava adoecendo, que tinha adoecido, que estava causando tudo aquilo na vida dele. Não ia adiantar, mas ele voltou e imediatamente, depois que chegou até o Flotone, teve que se apresentar na cidade de Araçuaí para poder estar apto para o trabalho. Voltou a trabalhar normalmente, só que não bem, ele vinha uma vez por semana para fazer as consultas com a psicóloga e com o psiquiatra, mas o quadro dele não se alterava no sentido de melhoria e liberaram ele novamente para ter uma arma. Isso aqui, eu digo que foi o atestado de óbito precoce. Isso aqui está falando que o 14º Batalhão da Companhia de Araçuaí entregou nas mãos de Leandro uma pistola .40 com 15 cartuchos para uma pessoa que, com vários atestados psicológicos e psiquiátricos, alegando que iria cometer o autoextermínio, e libera uma arma na mão dele. Isso foi o atestado de óbito dele, antecipado. Assim, pagaram para ver. Todas essas pessoas que o negaram, todas essas pessoas que falaram que Leandro estava mentindo, que Leandro estava dando chapéu no serviço, que Leandro não queria trabalhar, que Leandro estava enrolando, que Leandro estava adquirindo N doenças só para estar dentro da casa, para estar dentro com os filhos, para estar dentro da família. Todas essas pessoas que nesse momento falaram que Leandro não tinha nenhum problema, tá aqui, ó. Aliás, o atestado de óbito dele tá aqui na minha bolsa, A certidão de óbito dele tá aqui. Agora, senhora tenente, doutora, cardiologista, a senhora pode decretar que ele tem problema psicológico. Agora que ele deu um tiro no meio da testa, a senhora pode comprovar, pode assinar o atestado dele que ele tem problema psicológico. E quantos mais vocês vão fazer isso? Com quantos? Não sabe, Não tem resposta. Pode ser com N outros que vão fazer. Porque com ele foi assim. 7h26. O coronel Sérvio Túlio Mariano, que era o comandante da 15ª RPM, na ocasião em que o cabo militar Leandro Novaes foi transferido por medida disciplinar para Araçuaí, disse que a questão dele não foi apenas em relação ao problema de bico e que houve outras questões sem entrar em detalhes. O coronel também negou que o processo tivesse sido arquivado anteriormente e desarquivado por ele para aplicar a medida disciplinar contra o policial militar durante o seu depoimento na audiência pública. Nós verificamos lá que o meu antecessor, pouco antes de passar o comando, aplicou uma sanção disciplinar. Nós fizemos uma verificação, tivemos o cuidado de fazer uma verificação. Eu desconheço, eu não sei em que momento possa ter acontecido o que foi dito aqui a respeito
de processo ter sido arquivado e reaberto novamente. Desconheço esse fato. Nos autos que nós tivemos acesso, foi uma SAD, primeiramente foi instaurado um RIP, depois esse RIP se transformou numa SAD, essa SAD transcorreu o seu curso, o encarregado manifestou pela aplicação de sanção disciplinar, duas transgressões, na verdade, dois artigos do Código de Ética infringidos, aliás, artigo 13, 2 incisos do Código de Ética infringidos. O Conselho de Ética e Disciplina da unidade manifestou pela existência da transgressão disciplinar, foi aplicada a sanção disciplinar. Então, como eu disse, quando assumi o comando da região, foi me trazida essa situação, um fato grave que foi apresentado, nós também pudemos depois constatar, não envolvia simplesmente a questão do bico, era algo mais, os fatos são graves. Foi a confusão, e eu acho que pode ter havido alguma informação desencontrada passada ao esposo da senhora. Por isso que eu reafirmo isso aqui. Jamais teria interesse de deixar de receber, né? Nós assumimos o nosso entendimento em relação aos fatos, mas deixar de receber, não. Isso nós não fazemos, não. E não vamos fazer isso jamais. Isso não faz, quem trabalha comigo, quem me conhece, sabe que isso não faz parte da minha linha de conduta. Não quer dizer que a gente vai receber e vai fazer o que a pessoa está nos pedindo, mas deixar de receber não é a nossa postura de trabalho. Bom, enfim, as considerações nós tínhamos a fazer. Após a movimentação do militar, nós tomamos conhecimento que o militar passou a apresentar alguns problemas de saúde e, através do grupo de apoio aos militares lá da 15ª RPM, que atua já há bastante tempo lá na 15ª RPM, o militar foi assistido, sou testemunha do empenho do Major Muniz, quando iniciaram os problemas de saúde do militar, para que toda a assistência à saúde do militar pudesse acontecer conforme os protocolos institucionais, que é a retirada de arma imediata do militar, encaminhamento a um profissional da área de saúde mental, psicólogo, médico psiquiatra, e, quando necessário, se houvesse a necessidade, o devido encaminhamento a CLIPS, né? Nós temos um acesso, a instituição proporciona esse acesso muito fácil a CLIPS, e nós levarmos o militar para um primeiro atendimento, justamente com o objetivo de preservar a vida de todos os militares que se encontram nessas circunstâncias. Por onde eu passei, nós sempre procuramos fazer isso. Só fazer aqui os meus registros. Passei o comando da 15ª RPM no mês de janeiro desse ano, no mês de fevereiro desse ano, desculpem, e no momento estou na 12ª RPM. A partir dos fatos, a partir do ano de 2019, nós não acompanhamos mais, não fomos participados, naturalmente, em virtude de já não estar mais no comando da região. 7h30. A audiência pública ouviu também a médica perita da Polícia Militar, Tenente Sumara. Inclusive foi questionada pelo sargento Rodrigues, deputado que solicitou a audiência pública, quanto à especialidade dela, que é médica clínica geral e cardiologista no consultório. Mas, de acordo com a doutora Sumara, ela é perita aprovada pela Polícia Militar. E ela disse, nas suas declarações, que não é a vilã da história, que não negou o atendimento ao cabo da Polícia Militar e que, inclusive, foi ela, como médica, quem autorizou a internação do policial e a transferência para uma clínica em Divinópolis. Documento, a Tenente Sumara Surrupiras, se ela reconhece como documento que está com o carimbo, o CRM dela e com o encaminhamento com a letra dela. Só para a gente, eu abrir aqui, fazer aqui uma contextualização, só para se a senhora reconhece que esse documento passou pelas mãos da senhora? Passou por mim. Ok. Sim. Ok, me devolve o documento que eu quero fazer uma observação. Eu queria que a senhora pudesse nos responder, porque aqui consta que a senhora é cardiologista. Não. Isso eu quero conversar aqui. Pois é, eu vou perguntar para a senhora, pode ficar tranquila. Eu queria conhecer qual que é a formação acadêmica da senhora na área da medicina, para que a gente possa entender melhor aqui os encaminhamentos. Tá. Boa tarde a todos, e assim, agradeço a oportunidade de explicar algumas coisas. Eu sou médica de formação, certo? Sou cardiologista no meu consultório,
Na PM eu sou perita da polícia. A gente, quando faz o curso, existe o curso que a gente faz e a gente sai de lá como perita médica do NAIS, certo? E assim, vamos aos fatos. Só explicando para a Denise que o seguinte, existem alguns equívocos graves na história e assim, eu estou saindo de vilã, parece que eu sou a vilã, mas não é assim que acontece. A transferência dele para a clínica psiquiátrica, quem encaminhou fui eu, não foi o pessoal do GAN. Por quê? Ainda bem chegou um médico. Quem transfere paciente de médico para médico é o médico responsável pelo local. O que aconteceu? A psicóloga Neuslete, eu recebi um relatório por volta de 10 horas da manhã via Zap, onde a psicóloga Neuslete descrevia um quadro de um surtado, um surto agudo, para eu homologar 30 ou 60 dias de licença. Só que com a descrição do surto. Tá aí, portanto, né, a declaração da médica dizendo que ela foi quem autorizou a transferência dele para a clínica e as suas alegações quanto ao não ter homologado, né, o atestado do policial militar, porque no entendimento dela não seria o suficiente para resolver o problema. É o que ela disse nessa audiência pública. Mas, para fechar essa cobertura da audiência pública, temos uma declaração do sargento Alexandre. Ele é presidente da Ascobom, que é a Associação dos Bombeiros e Militares. E ele disse lamentar que esta não foi a primeira e não será a última morte desta natureza na corporação. Até porque ele acusa a instituição de corporativismo, principalmente entre os oficiais, que, de acordo com as declarações do presidente da Ascobom, acaba contribuindo em muitas questões para episódios lamentáveis e dramáticos, como esta morte do cabo Leandro Novaes, da Polícia Militar. O que me deixa muito frustrado, quero falar inclusive para a senhora e o senhor que é irmão da vítima, é saber que isso vai acontecer mais vezes. Infelizmente, isso já aconteceu muitas vezes e vai continuar acontecendo, porque é um problema sistêmico, sabe? Não é um caso isolado. Eu não quero ser aqui leviano e nem imprudente de focar toda essa situação justamente no caso aqui desses oficiais, porque eu sei que isso acontece há muito tempo e vai continuar acontecendo, porque existe interesse para resolver muitas questões dentro da corporação militar, mas quando se trata de abuso de poder, parece que isso tudo é muito velado, muito escondido, um corporativismo que a gente não sabe como lidar com isso, né? Eu digo que a nossa Polícia Militar, ela tem os melhores profissionais da área de psiquiatria e psicologia do Brasil. Ninguém entra na Polícia Militar na área de saúde se não for competente. Ninguém. E eu sei que todos os militares aqui sabem disso e comungam dessa mesma opinião. O problema é que o corporativismo faz com que aconteça essas situações trágicas. Tá aí, declaração forte, né, do sargento Alexandre da Ascobom. E como desfecho, né, dessa audiência pública, tem uma redação, inclusive, da própria Assembleia, que oficiais da PM-MG podem ser indiciados pelo Ministério Público por homicídio culposo depois que um militar da PM tirou a própria vida com estado avançado de depressão. O suicídio do cabo da PM motiva reações de parlamentares, o questionamento judicial a respeito da conduta da instituição e mudanças em normas que foram propostas na audiência pública. A comissão propõe a revisão de algumas regras da Polícia Militar para aliviar o sofrimento dos policiais.
O cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Leandro Cardoso Novaes, já havia sido internado em hospital psiquiátrico por 37 dias e recorrentemente manifestava a intenção de tirar a própria vida. No entanto, chegou a ter atestado médico indeferido pela instituição e no dia 10 de setembro de 2019 recebeu a arma de volta, retornou à atividade policial. No dia 16, Leandro apontou a pistola para si e apertou o gatilho. Faltaria apoio da PM a policiais com depressão. O relato foi apresentado por Denísia Barreiro da Costa Novaes, viúva do policial, durante a audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas. A reunião, solicitada pelo deputado Sargento Rodrigues, apurou os fatos que antecederam o autoextermínio do cabo Leandro Novaes, que também deixou 2 filhos, residia em Teófilo Otoni, atuava na 15ª Região da PM e, após ter sido submetido a processo disciplinar devido à acusação de fazer bico para complementar a renda, foi punido administrativamente. Em seguida, transferido para a 14ª Companhia Independente em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, por ordem do coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, à época comandante da 15ª RPM. Desde então, segundo Denísia Novaes, o marido começou a apresentar quadro severo de depressão e o ímpeto de cometer o suicídio. Ela resgatou do histórico de consultas, laudos, exames, indicações de tratamentos psicológicos e psiquiátricos e internação de Leandro e afirmou que ele se sentia extremamente infeliz e perseguido no âmbito da corporação. Denísia contou que buscavam reverter a decisão junto à Polícia Militar, mas que eles não obtiveram sucesso. Ela afirma que Leandro recebeu o recado de que, se houvesse insistência, ele poderia ter sido transferido para a cidade ainda mais distante de Teófilo Otoni. E olha que a distância entre sua residência e o novo local de trabalho era de aproximadamente 230 quilômetros. A irmã e o cunhado do cabo choraram ao relatar fatos que antecederam a morte dele. Irmã e cunhado disseram que eles apostavam na resolução do impasse por via judicial, mas Leandro não suportou esperar pela decisão. Lamentou também Denísia. A irmã do policial, a Débora Cardoso, leu emocionada o laudo psiquiátrico que descreveu o estado de extremo sofrimento do policial. Isso, algumas coisas contidas no relatório que saiu desta audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Que este caso do cabo Leandro Novaes não aconteça com mais ninguém das fileiras da área da segurança pública, porque é preciso cuidar melhor dos profissionais. Eu tenho dito isso aqui com insistência, tenho dito isso aqui quase que todos os dias em que a gente aborda esse tema. Muitos policiais estão doentes, muitos estão com sofrimento mental diante da carga de trabalho, diante do exercício da profissão, que já é de alto risco. Você sair de casa sem saber se volta, sem saber o que vai encontrar pela frente. E muitas vezes o policial chega com um laudo médico. Isso aqui foram dezenas de policiais que falaram pra gente e que não querem, obviamente, se identificar porque temem algum tipo de consequência dentro da própria instituição, e que tiveram laudos contestados, negados, não homologados pela própria polícia sobre essa acusação aí, feita inclusive pela família do Leandro Novaes, de que eles achavam que o policial militar estaria, de certa forma, tentando dar chapéu no trabalho, fazendo corpo mole, até que aconteceu o pior. Então, a gente espera que isso não mais aconteça. É importante que os superiores hierárquicos estejam atentos também aos seus subordinados, não só no desempenho do seu trabalho, da sua atividade, mas na questão também da saúde desse policial. Porque um policial doente e em sofrimento mental, muito ao contrário, ele não oferece segurança para a população. Ele coloca em risco a segurança da população e a própria segurança, como aconteceu com o cabo Novaes, que ele decidiu colocar fim à própria vida. Mas durante um surto desse de depressão,
poderia ter acontecido uma coisa mais grave ainda do que já aconteceu e mais triste ainda desse momento doloroso que já é para a família dele e para todo mundo com o seu autoextermínio, né? Ele poderia ter atentado contra a vida de alguém num desses surtos. Isso é ofertar segurança à população? Manter com uma arma na mão um policial que está em sofrimento mental, como estava esse cabo da PM que gritou por socorro? É preciso que as pessoas tenham coragem para poder falar, abordar esse tema e mudar essa realidade que acontece com muitos profissionais da segurança pública no estado de Minas Gerais. Pelo menos esse é o meu entendimento dessa situação. Nós queremos policiais bons, qualificados, mas queremos policiais saudáveis, física e psicologicamente, para cuidar da nossa segurança. E isso a instituição tem que zelar, porque os policiais, os servidores da segurança pública, eles zelam pela nossa sociedade, eles defendem a nossa sociedade, mas é preciso que haja alguém também que possa cuidar desses profissionais para que eles não adoeçam, nem física e nem psicologicamente, em hipótese alguma. 7h43, voltamos já. Você está ouvindo Conexão 98 com Vanilson Souza. 7h50 em Teófilo Otoni, 7h50, estamos de volta com Conexão 98 e recebendo hoje aqui a Ludmila Aparecida Soares Souza, que é coordenadora da Atenção Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde em Teófilo Otoni, e ela vem acompanhado também do coordenador do setor de epidemiologia e zoonoses, né, da Prefeitura Municipal, setor de zoonoses, melhor dizendo, Vigilância Ambiental, é o Joanis Lopes, é porque esses nomes mudam de acordo com a função que o cara exerce, uma hora está na área de epidemiologia, outra hora está na área de zoonose, e aí vai. Então é Vigilância Ambiental agora, para abranger todas as áreas, e nós estamos aqui para tratar de saúde. Saúde da população, saúde também dos animais. Nós vamos começar com a Ludmila, que é a coordenadora da Atenção Básica. Ludmila, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite para trazer aqui alguns esclarecimentos que são importantes para a população de Teófilo Otoni no que se refere à atenção primária na área da saúde. Bom dia, Vanilson, bom dia a todos. Ludmila, eu fiz o convite para que você estivesse conosco aqui, porque normalmente a gente recebe reclamações dos usuários quando buscam atendimentos nas unidades de saúde ou mesmo na própria Secretaria Municipal, quanto à liberação de exames, a demora na liberação de alguns exames. E nós tivemos uma conversa lá e você me informava que alguns exames, eles são liberados quase que imediatamente. E eu então gostaria de saber por que essas reclamações acontecem, o que está ocorrendo para reclamação de que pacientes demoram até alguns meses para ter acesso a exames como mamografia, por exemplo. Vanilson, em relação à mamografia, o Ministério da Saúde ele preconiza que mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos façam mamografia, né, no decorrer de 2 anos. E muitas pessoas, às vezes elas não sabem, elas procuram a unidade e solicitam a mamografia para o médico. Só que o Ministério, ele libera, né, ele paga pela mamografia de rastreamento, que é de uma mulher que tem de 50 a 69 anos, e ele também paga a mamografia de pessoas, né, de mulheres e homens também, que tem alguma indicação clínica para fazer. Um exemplo, a mulher está com algum nódulo, né, ela está com a mama engorgitada, ou então ela está com, né, com aspecto de casca de laranja na mama. Então, esses critérios são específicos. Então, o Ministério da Saúde, ele solicita que faça a liberação desses critérios especificamente. Uma mulher, por exemplo, de 25 anos, que não tem nenhuma indicação clínica, não tem histórico familiar, não tem nenhum nódulo da mama, ela pode chegar para o médico realmente fazer o pedido da mamografia. Mas não vai ser liberado. Mas não vai ser liberada, né? Porque não tem nenhuma indicação. Tem que atender aqueles critérios. Temos que atender os critérios clínicos. Bom, nós temos no caso aqui, por exemplo, de uma paciente, na semana passada, que foi a Valdelice Pinto. Ela disse que até a mamografia e o ultrassom que ela teve que realizar da mama, que teve que pagar, que a patroa dela teve que pagar porque ela tentou na prefeitura e não conseguiu, e que inclusive estava com encaminhamento para uma cirurgia e que também estava tendo dificuldade para a marcação dessa cirurgia.
Você chegou a apurar esse caso? Por que isso acontece? O que foi que houve na situação dessa paciente? Eu conversei com a senhora Valdelice, né, e procurei saber a respeito do caso dela. Ela residiu, né, em vários locais diferentes, ou seja, ela foi paciente de várias unidades, né. Muitas vezes ocorre isso realmente. O paciente mora em determinada área, depois muda de área e assim fica um pouco difícil até às vezes o contato com esse paciente. No caso da senhora Valdelice, não era uma cirurgia ainda não. Ela ainda passava pelo mastologista, então a consulta dela estava agendada já na unidade, no PSF Corredor Gazinelli, só que ela não residia mais na área de abrangência, o que dificulta muitas vezes, né, o contato com essa pessoa. E o que aconteceu depois dessa situação? Ela foi localizada, já conseguiu agendar o atendimento? A rádio nos passou o contato dela, né, foi verificado junto à coordenação do PSF Corredor Gazinelli, através da enfermeira Ana Lúcia, e ela já estava com o mastologista agendado, só que ela não compareceu na unidade, né, porque ela não morava mais naquela área de residência. Agora ela já havia mudado para o PSF, né, Zilda Maria, que faz parte daquela região do Gangorrinha. Bom, a Patrícia Viana, ela faz aqui uma colocação que diz o seguinte: no posto de saúde do Serra Verde, a gente deixa um pedido de exame e pode esquecer. Eu tô com um pedido de ultrassom lá já há um bom tempo e até hoje não conseguiu a liberação. O ultrassom, Vanilson, é o nosso grande gargalo enquanto saúde, não só aqui no nosso município, mas na região inteira. Por quê? Nós temos pactuações, né, e temos uma tabela que chama tabela SUS. O Ministério da Saúde, ele coloca o valor de cada um desses exames. No ultrassom especificamente, o que se paga por um ultrassom é muito pouco. Então a gente tem muita dificuldade de encontrar prestadores para fazerem ultrassom. Aqui no nosso município nós temos pouquíssimos prestadores, né? Tentamos várias vezes, fazemos processos, né, licitatórios e etc, para conseguir médicos para poderem fazer esses exames e realmente nós não conseguimos. O ultrassom é um dos exames de imagem que nós temos o maior gargalo aqui. Bom, você falava que a mamografia consegue a liberação desde que as mulheres atendam os critérios que são exigidos. Nessa campanha, por exemplo, que nós tivemos aí do Outubro Rosa, não teria que ter uma liberação, porque é pedido, inclusive, das próprias autoridades da área de saúde, que as pessoas façam preventivamente esse tipo de consulta, esse tipo de exame, para poder evitar que surja aí alguma doença, para prevenção, inclusive, ao câncer. Aí o que muita gente reclama é que elas não têm acesso, por exemplo, a essas mamografias. Como é que faz isso aí? E não seria, de certa forma, uma incoerência se fazer uma campanha para alertar contra uma doença, se não se tem o exame disponível para liberar para quem precisa fazer? Ô, Vanilson, para quem precisa, é liberado. É liberado? Então, por exemplo, se uma pessoa chega lá com indicação clínica, né, que ela tem algum desses fatores que eu falei anteriormente, ela vai realizar a mamografia. Não é liberado para pessoa que não tem fator clínico nenhum. Um exemplo, você chegar no seu médico agora e você vai falar assim, olha, eu quero fazer um hemograma. Ok, se for de uma rede particular, né, se a pessoa estiver pagando, ela tem todo o direito de fazer. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem indicação clínica nenhuma para fazer aquele exame, o médico não vai passar. Ou muitas vezes vai passar e aí vai acontecer algum tipo de situação como essa. A pessoa vai ficar achando que ela vai, né, liberar esse exame, sendo que ela não tem necessidade alguma de fazer este exame. Bom, a Lídia Alves Costa diz aqui o seguinte: a gente vê as informações, é muito bonito isso na rádio, mas na realidade demora muito. Minha irmã tem 1 ano que colocou um pedido de mamografia. Eu fiz o ultrassom e preciso mostrar ao mastologista. Já tem mais de 2 meses e ela não consegue marcar. Qual que é o fluxo? Como é que a pessoa tem que fazer? Por exemplo, se no caso aqui a irmã colocou um pedido de mamografia, se ela estiver precisando e estiver enquadrada dentro disso que você fala, e essa senhora aqui que precisa marcar para mostrar o exame para o mastologista e não consegue, como é que é o fluxo? Como é que isso funciona para que as pessoas possam procurar corretamente a quem recorrer nesse momento e conseguir ser atendido e resolvido o seu problema? O ideal, Vanilson, é que essa pessoa que esteja precisando desse exame especificamente, ou então da própria especialidade, procure o coordenador da unidade, que é o enfermeiro. Muitas vezes, né, pergunta-se, né, de forma aleatória para alguém da unidade que não tem o poder de informação. Então, assim, nós estamos aqui hoje justamente para fazer esse esclarecimento. Você tem qualquer dúvida em relação a algum processo de marcação, a algum exame, procure o enfermeiro coordenador de sua unidade de saúde. Bom, aqui o Joel Alves está falando que lá no PSF, né, de Brejão, estava sem médico e está querendo saber da Ludmila se ela tem como responder o porquê dessa falta de médico lá em Brejão. Muitos exames para o pessoal mostrar
e que tem que ser feito, e por isso aí, por falta de médico lá, muitas vezes os pacientes acabam vindo para a UPA e a UPA fica superlotada. É o Joel Alves, o Joel Produções. Essa situação do médico lá de Brejão. Nós temos mais ou menos um mês que o médico lá de Brejão saiu. Nós fazemos na atenção primária do nosso município praticamente um processo seletivo por mês para poder, né, captar mais médicos para vir para a nossa região. Nossa questão e maior dificuldade é conseguir médico para a zona rural. Apesar, né, que o município paga um salário, paga o deslocamento também desse médico e leva esse médico para trabalhar, né? Cada unidade de saúde da zona rural tem um carro que leva a equipe toda para lá. Então, assim, é uma dificuldade muito grande nossa conseguir um profissional médico para trabalhar na zona rural. Então, assim, nós acabamos de fazer um processo seletivo onde houveram 2 inscrições somente para médico e nenhuma das 2 médicas quiseram ir para a zona rural. Então, nossa dificuldade é muito grande. Se tiver algum médico ouvinte que tem pretensão de vir para o nosso município, nós estamos fazendo um processo seletivo mensalmente. Bom, o Antônio Sus Neto diz que tem um encaminhamento para um proctologista e que já tem um tempão, e aí chega o outubro rosa, o novembro azul, e que ele não acredita mais nada dessas campanhas porque não consegue esse atendimento. No caso dele, o que ele tem que fazer para conseguir marcar esse encaminhamento? Procure a unidade, procure a enfermeira, converse com ela, porque geralmente a gente tem uma estratificação de risco. Um exemplo, se eu tenho 10 encaminhamentos lá, eu vou encaminhar os pacientes mais graves. Então, provavelmente o caso dele não deve ser um caso grave, não sei te falar. Mas o ideal é que ele procure a enfermeira e verifique junto com ela, porque geralmente a gente encaminha de forma muito mais rápida quem tem uma urgência maior, né? Às vezes as pessoas não entendem isso, Vanilson. Um exemplo, se eu tenho um paciente extremamente grave, eu vou encaminhar esse paciente extremamente grave. Não é que o outro vai ficar desassistido, mas em um determinado momento ele vai ser encaminhado também. A Lídia Alves Costa voltou a comentar aqui que ela vai ao posto de saúde quase que todos os dias e já falou inúmeras vezes com a enfermeira e não conseguiu marcar até hoje nada. Se ela não conseguir, pode nos procurar lá na Secretaria de Saúde também. Nós atendemos lá todos os dias, né, de 7 até as 17. Bom, aqui o Edmilson Moreira está fazendo uma participação aqui sobre o DPVAT, a gente não vai entrar nesse tema agora. E antes de passar aqui pro Joanis Lopes, eu quero fazer algumas outras perguntas também, Ludmila, porque em parte tem alguns pacientes e usuários da rede que contribuem para prejudicar a vida dos outros. Tem gente que marca o exame e não vai lá para poder realizar. Você me passava uma informação que é altíssimo o número de pessoas que têm algum tipo de procedimento agendado e que simplesmente não aparece no dia. Sim, nós temos um gargalo altíssimo, Vanilson. Por exemplo, exames de endoscopia, exames laboratoriais, de ultrassom, mamografia, colonoscopia, que é um exame extremamente caro, né, que é R$800 mais ou menos numa rede particular, que os pacientes agendam e não vão fazer. Isso é um gargalo nosso porque a partir do momento que o paciente é agendado e ele não vai fazer, primeiro ele deixa de, né, outra pessoa deixa de fazer esse exame. E esse paciente depois volta para a unidade, volta lá para a secretaria para ser agendado. E aí assim, fica reclamando, que tem um tempão porque eu tô procurando, quer dizer, no dia que agendou não foi e nem sequer comunicou, desmarcou a consulta, porque se ele desmarcar, pode ser que consiga encaixar outra pessoa que esteja precisando. Um exemplo mesmo, lá no CEAI, né, que eles sempre mandam pra gente. O CEAI é o Centro de Especialidades Médicas lá do Viva Vida, que é um programa municipal em parceria com o governo do estado. Um exemplo, lá toda semana, né, a coordenadora de lá, Jaqueline, ela me envia o número de faltosos. Por exemplo, de 100 pessoas, tem dia que faltam 25, 30 pessoas nas consultas, e consultas de especialidades clínicas, com cardiologista, com pediatra, com ginecologista, e também das mamografias. Nós tivemos agora, teve o dia mês de outubro mesmo, que faltaram 35 pessoas para fazer uma mamografia lá. E nós temos essa mesma situação nos exames de endoscopia, de colonoscopia. Um exemplo, a endoscopia mesmo, ela é marcada diretamente lá no Hospital Bom Samaritano. Tem dias que nós temos 8 a 10 faltosos. É um número muito alto. Também dos ultrassons. O ultrassom é a nossa grande dificuldade, então a gente tenta encaminhar os pacientes mais graves. Aí na hora que você vai pegar a lista lá de faltosos, tem 15, 20 faltosos em um dia. Então assim, a gente está pedindo para a população, no dia que realmente não puder ir fazer o exame, que houver um problema, ligar e desmarcar. A própria unidade, né, faz esse contato com as centrais de regulação, de marcação de exames e de consulta e desmarca, porque a partir do momento que você está desmarcando, você está dando a oportunidade de outra pessoa fazer aquele exame. E é até uma irresponsabilidade você marcar o exame, sabendo da situação que nós estamos, com muita gente precisando, esperando e simplesmente por uma questão ou outra não aparecer. Se não vai dar para ir, liga com antecedência e avisa, não
não, surgiu um imprevisto, não vou, para abrir espaço para quem está precisando. 8h03, vou voltar já. Tem a entrevista aqui com a Ludmila, vai ter sequência, mas eu vou entrevistar também o Joanis Lopes, porque tem informações importantes aí sobre os levantamentos dos focos de infestação do mosquito da dengue em Teófilo Otoni. Saiu um novo Lira. Tem também a situação do Castra Móvel, né, que é aquela unidade para castração de animais de rua aqui em Teófilo Otoni. Enfim, muitas questões importantes que serão tratadas a seguir na sequência do Conexão 98, que volta já. A rádio que é sua cara. A sua cara. 98 FM. Você está ouvindo Conexão 98 com Vanilson Souza. Notícias. Agora são 8h11 em Teófilo Otoni. Estamos de volta. Olha, tá bombando aqui a rede social, né? Eu tenho certeza que não vai dar pra gente abordar tudo que a gente queria, mas nós vamos tentando agilizar aqui para ir tratando dos assuntos mais importantes e mais polêmicos da área da saúde. Aqui, por exemplo, um ouvinte diz o seguinte: bom dia, Vanilson, não quero ser identificado, tenho mais de 10 linfomas no corpo, fui no posto de saúde e eles disseram que não tem esse atendimento pelo SUS, gostaria que me dissessem aí, o que é que eu faço? Provavelmente a gente tem que verificar se esse paciente tem um diagnóstico mesmo, né, de linfoma, e quando não tem na rede SUS, é feito o tratamento fora do domicílio. O que é isso? O próprio município de Teófilo Otoni, ele compra um serviço, né, compra aquele atendimento de saúde para a pessoa em Valadares, em Ipatinga, em Belo Horizonte, em outro local. Então, por exemplo, quando o Teófilo Otoni não tem o serviço para oferecer, né, ele compra o serviço em outro local e esse paciente, né, vai no ônibus daqui, né, o município dá uma ajuda de custo e ele é atendido em outro local. A Maria Ceissa está aqui conosco, acompanhando lá do bairro Matinha. Tem aqui também o Washington Silva, do bairro São Jacinto, está dizendo: no bairro São Jacinto sempre fui muito bem atendido pelo pessoal do PSF. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Olha aqui, reconhecendo bom atendimento lá do PSF do bairro São Jacinto. Já a Neuza Costa, ela diz: Vanilson, já tem uns 2 meses que estou precisando de um raio-x para o meu filho, uma criança aqui da Lajinha, e lá nunca tem cota de raio-x no PSF. Mensalmente nós temos uma cota de cada unidade. Como eu te falei, cada profissional, né, da unidade de saúde coordenador faz a estratificação dos mais graves. Não sei te falar se esse caso, essa criança é mais grave, mas pode procurar lá a unidade. Se não tiver resolutividade, pode procurar a gente também lá na Secretaria de Saúde. Bom, o Antônio Sus Neto diz que o encaminhamento dele ainda nem saiu do PSF. A gente tem que verificar essa situação do seu Antônio, né? Se ele quiser ir lá nos procurar na secretaria, estamos à disposição. Bom, tá certo então aí, ó, só dá uma passada lá. A Secretaria de Saúde, é bom lembrar que agora funciona ali ao lado da Delegacia Regional de Polícia Civil, ali próximo à Delegacia Regional de Polícia Civil, né, Isso Ludmila? mesmo, em frente ao Clube Palmeiras. Bom dia, Vanilson, estou com o exame do meu irmão, que já tem uns 4 meses que está na secretaria. O médico pediu com urgência. E aí, o que a Ludmila me diz? Juliana Rodrigues de Souza. Tem que verificar qual é o exame, qual é a especialidade, se está no posto, se está lá na central de regulação. Seria interessante essa pessoa passar lá na secretaria para poder verificar. Tá dizendo que o exame é de cabeça, faz tratamento com ele no CAPS AD2. Fala que vai sair, mas até hoje nada. Pede ela para procurar o setor de regulação. Ô Juliana, então você está ouvindo aí, procura o setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde e nos dê retorno. O Antônio Sus Neto tá mandando um abraço pro Joanis, dizendo que é um grande profissional. Tânia Vieira, bom dia, Vanilson. Rogério Barbosa, bom dia, Vanilson, tô ligado aqui em Cajamar, o pessoal tá mandando alô aqui. Hoje a gente vai limitar as entrevistas aqui, porque não dá para mandar alô para todo mundo, né? Hoje, no registro aqui, diante dos temas que nós estamos abordando. Tô pedindo uma consulta para o posto Jardim das Acácias, já faz tempo. A médica diz que não pode me atender porque tem muito paciente. Quero saber o porquê disso, que antes era o doutor Marco Antônio. Ele tinha uma agenda, atende o pessoal normal, só que a prefeitura não quis pagá-lo e ele foi embora para trabalhar em Poté. Eu já tô no segundo ultrassom de tireoide, porque a primeira vez que eu fiz, quando o médico endocrinologista abriu a agenda para me atender, o exame já estava vencido, tá dizendo aqui o ouvinte. Posto do Jardim das Acácias nunca tem vaga. As agentes comunitárias são muito gentis, não tenho o que reclamar, mas
a agenda da médica só vive cheia. A médica de lá, inclusive, doutora Angélica, ela é endocrinologista. Então, seria interessante a gente averiguar qual é a situação realmente que está acontecendo com esse paciente. Porque a médica lá é uma gracinha ótima, uma das melhores médicas que nós temos na nossa rede. E lá é marcado normalmente as consultas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Ludmila, que é um negócio que me incomoda muito. O negócio de médico no atendimento da unidade básica de saúde. Qual que é a carga horária do médico para atender nos postos de saúde aqui de Teófilo Otoni? Quantas horas por dia eles têm que trabalhar? Os médicos, né, têm um contrato igual a qualquer outro profissional, certo? Em média de 40 horas semanais. Então daria o quê? 8 horas por dia? 8 horas por dia. Certo. Geralmente o profissional médico ele faz o atendimento, né? Atende aquela quantidade de pacientes, né? Numa manhã e numa tarde, né? E faz essa consulta normalmente. Isso é o que acontece na maioria das unidades. E os médicos estão ficando lá, porque tem gente que reclama que o médico chega lá, distribui uma tal de uma senha, e aí atende 10 pacientes, não importa se é 9, se é 10 horas da manhã, vai embora e não volta mais. E o médico, ele tá ganhando para trabalhar 40 horas. Tendo paciente ou não tendo paciente, ele tem que estar lá. Ele tem que estar no posto de saúde. Mas o médico ganha pouco com o salário que ele ganha da prefeitura, não dá para ele sobreviver, não importa. Se ele assinou o contrato, quando ele assinou o contrato, ele viu lá quanto seria o salário dele. Então, se ele assinou, ele tem que cumprir o horário. Aliás, já tem até um projeto aprovado na Câmara que deveria constar nas unidades de saúde o horário de trabalho dos profissionais da medicina no dia que eles tiverem de atendimento. Eu gostaria de saber qual que é a posição da Secretaria de Saúde, da atenção básica em relação a isso. Cada médico ele tem uma clínica diferente. Tem alguns médicos que atendem pelo método SOAP, ou seja, as consultas são mais demoradas, tem consulta de 40 a 50 minutos. Então, assim, a quantidade de pacientes, eu não posso te falar que cada médico atende uma demanda diferente. Um exemplo, eu tenho um médico que trabalha na UPA, então ele consegue atender uma quantidade de pacientes maior. Outros não, eles vão seguir uma metodologia diferente, né? E vão demorar mais nesse atendimento. Muitas vezes o médico, um exemplo, tem unidade que tem médico que consegue atender 15 pacientes de manhã, 15 de tarde e 30 durante o dia. Mas eu tenho unidade que o médico atende uma menor quantidade de pacientes. Sim, mas a obrigação dele está lá o dia inteiro. A resolutividade, sim. Se o paciente chegou num posto de saúde e alguém informar, não tem médico agora. O médico, ou que seja pela manhã, ou que seja à tarde, não tem médico. Ele tem que estar lá de 7 da manhã até meio-dia, né? Sim. 7 até meio-dia? São 4 horas? Isso aí. 2 horas de almoço. 2 horas de almoço, depois voltar às 2 da tarde e até às 18 horas. Então os caras chegou lá nesse horário, não sendo até às 17, não sendo intervalo de almoço. O médico tem que estar lá para atender. Sim, se ele não estiver, o paciente pode ligar no 136 e reclamar na ouvidoria do estado, ou então também pode procurar a ouvidoria do município, que fica ali próximo da rodoviária. Na antiga secretaria. Bom, para fechar aqui com a Ludmila, que nós vamos convidá-la para vir em outra semana aqui para poder a gente continuar abordando esses temas que são importantíssimos para que a população conheça o melhor caminho para poder realizar suas demandas de saúde. Eu quero perguntar, Ludmila, da importância de receber os agentes comunitários de saúde para a realização do cadastro que tem que ser feito pelos ACS, inclusive nessa questão aí também de atualização dos dados, porque tem muita gente que está com um telefone que nem existe mais, e aí dificulta até para o contato quando precisa de algum atendimento. O agente comunitário de saúde, ele tem como função a visita domiciliar. E essa visita ela tem que ser realizada uma vez por mês, no mínimo, né? Então, cada pessoa, né, de uma determinada região, ela tem que receber um dia de visita daquele ACS. E na hora que o ACS faz a visita, ele faz um cadastramento e uma atualização desses dados. Então, a gente encontra muitas dificuldades em algumas regiões do nosso município, das pessoas não receberem, né, o ACS, e mesmo assim precisarem utilizar das demandas daquele posto. Então, a gente solicita que a população seja aberta, né, a receber o agente em sua residência para fazer o cadastramento. Outra solicitação também nossa é que os usuários, de forma geral, procurem as unidades de saúde, né, juntamente com o cartão do SUS e o cartão de vacina. Muitas vezes as pessoas vão nas unidades, mas elas não levam nem o cartão do SUS e nem o cartão de vacina. É uma obrigatoriedade nossa, né, enquanto paciente do Sistema Único de Saúde,
ter o cartão de vacina e o cartão do SUS. Nós já passamos por algumas situações aqui no nosso município, como a febre amarela, né, em 2017. Estamos passando na nossa região, mas não chegou ainda no nosso município a questão do sarampo também. Então a gente precisa que a nossa população seja consciente em relação à imunização, que ela procure as unidades de saúde para realizar a vacina e sempre que possível leve seu cartão na hora da consulta, porque os profissionais daquela unidade vão fazer a avaliação para verificar se está faltando alguma vacina. Bom, o Carlos, morador do Jardim das Acácias, ligou para elogiar, dizer que há 3 anos ele faz tratamento de câncer e que sempre foi muito bem atendido. Obrigado, Carlos, aqui pela participação. Vamos ver aqui, tem São Cristóvão, a médica não espera nem a gente falar direito, só anda com pressa, tá reclamando aqui a paciente. Bom, aí tem que fazer a reclamação, existe uma ouvidoria para isso. Qual que é o telefone da ouvidoria, Ludmila? 136 do Estado. 136, ouvidoria do Estado. Entre em contato, se você tem a reclamação para fazer, entra, porque de acordo com as reclamações que vão chegando, alguém vai tomar uma providência também. O médico não é diferente de nenhuma outra profissão, gente. Médico não é diferente de nenhuma outra profissão. Se o gari, ele assina lá o contrato para ganhar o salário dele trabalhando 8 horas por dia e trabalha 8 horas por dia, o médico tem que ser a mesma coisa. Se ele não está satisfeito com o salário, ele vai procurar outro lugar, vai atender particular, não assina contrato com a rede pública, vai ter dificuldade para achar outro, vai aparecer alguém. Pode ter certeza que dinheiro não está tão fácil assim não. Ou então o município encontra uma forma de melhorar aí a remuneração dos profissionais da medicina. Porque o que não pode é esse cara chegar lá para trabalhar e com 2 horas ele vai embora e deixa a população na mão. Isso aí não pode. Agora vamos conversar aqui com o Joanis Lopes, falar da questão da dengue. A notícia para Teoflotone é ótima, graças a Deus, né? O nosso Lira saiu, o índice de infestação de focos da dengue está dentro da normalidade, está dentro daquilo que é esperado, até abaixo inclusive, mas isso não é motivo para baixar a guarda, muito pelo contrário, é motivo para manter em alerta e funcionando esse esquema aí de prevenção da dengue, que graças a Deus nós não tivemos surtos aí recentes aqui na nossa região, diferente do que está acontecendo em Minas Gerais, onde a situação é extremamente grave em algumas cidades, né, Joanis? Bom dia. Bom dia, Vanilson. Ô Vanilson, o caso da dengue em Minas Gerais, nós já ultrapassamos 490 mil casos, temos mais de 200 pessoas que foram em óbito, confirmados ou em suspeita relativa à dengue. O município de Teoflotone fez o Lira no período de janeiro, de 7 a 11 de janeiro de 2019. Nós tínhamos naquela ocasião, em 7 estratos que a gente divide o município, 2 estratos em risco de epidemia, 1 estrato abaixo do risco e 4 estratos em médio risco. 7 do 10, agora nós fizemos o extrato de novo, o levantamento do Lira, aonde nós estamos com índice de 1,9 e nós temos 1 extrato sem risco nenhum de dengue e 6 estratos em médio risco. O que significa que Teoflotone cumpriu o dever dele nesse período de crise, junto com a população, fizemos o nosso trabalho e estamos aqui agora para informar que iniciamos já o trabalho para 2020. É esperado para o próximo ano um surto nas regiões onde que não teve o surto ano passado. Há de se informar que o Aedes aegypti, o mosquito, ele existe em todo o país. Aqui em Teoflotone nós temos ele em grande volume. O que nós não temos é o vírus circulante. E para não ter o vírus circulante, eu necessito cada vez mais do empenho da população em cumprir com sua obrigação básica de manter sua área intradomiciliar, quer dizer, dentro do seu terreno, dentro da sua casa, as condições mínimas ou nenhuma para a presença do Aedes aegypti. Tá, deixa eu só interromper aqui, eu vou voltar com o Joanis, tem uma outra pergunta que chega aqui para Ludmila, e como eu considero um caso que requer uma certa atenção, Ludmila, tá dizendo aqui: bom dia, Vanilson, minha esposa tá com um caso de um problema no seio direito, fez o exame no PSF da Vila Barreiros, pegou o encaminhamento, lá disseram que não tem vagas e nem cotas, e nem sabe quando terá. Pergunte a ela como vamos fazer, porque não temos condição para pagar a mamografia. É o Reinaldo, lá do bairro Cidade Nova, que está fazendo esse questionamento aqui. Pergunta, por favor, porque nós não podemos ficar sem uma resposta para essa situação que está cobrando aqui o Reinaldo. Exame de quê? É uma mamografia, pelo que está dizendo aqui. Ô Reinaldo, mensalmente a gente faz a liberação de mamografia, tá, para o CA, então pode procurar a enfermeira de lá, Rebeca, é uma gracinha. Procure ela, por favor. Se você achar, né, por bem, pode nos procurar também lá na secretaria. Pois é, Reinaldo aí do bairro Cidade Nova, pode procurar a Rebeca, né, que é a enfermeira do PSF lá
da Vila Barreiros para encaminhar esse exame seu aí de mamografia, exame da sua esposa. Se não resolver com ela, procura a Ludmila, lá na Secretaria de Saúde, que está aqui se comprometendo a resolver o problema. E aí tá dizendo que é uma questão grave. Teve alguém que mandou um áudio aqui, gente. Eu não tenho como ouvir áudio aqui antes de fazer a pergunta. Aí tem que mandar por escrito, por favor, para ver se a gente consegue fazer aqui. E vai ter muita gente que, infelizmente, eu não vou dar conta de responder aqui, porque o programa já está praticamente no final. Mas nós vamos ter na semana que vem, vou convidar a Ludmila para voltar aqui, para trazer outros esclarecimentos que não estão sendo feitos na oportunidade. Agora, falando aqui ainda com o Joanis, nós falamos aí da questão da dengue, que as pessoas têm que estar alerta, tem que manter a limpeza em suas casas, tem que manter esse cuidado para garantir que nós continuamos assim, tranquilos em relação ao problema da dengue. E uma outra situação é o castramóvel, que a prefeitura ia inaugurar para poder realizar a castração de animais de rua, evitar aí essa grande quantidade de animais que nós temos aí pelas ruas da cidade. Como é que está essa situação? O castramóvel já está funcionando, Joanis? Ainda no momento não, Vanilson. A gente tem que falar que o prefeito Daniel Sucupira, ele preza para a gente ofertar um serviço de qualidade dentro da legislação, dentro que as normas técnicas exigem. Nós adquirimos o veículo do castramóvel, esse veículo está sendo habilitado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, porque é um impasse junto com os outros veterinários da região, quanto à oferta de serviço que vai ser feito. Então, é caracterizado o castramóvel apenas para castrações de animais de pequeno porte, de pessoas que necessitam desse serviço e não têm condições financeiras. Então nós estamos fazendo o levantamento e o cadastro dessas pessoas possuidoras de animais. Quanto a isso, a gente também tem que fazer a licitação de todo o produto utilizado, né? O castramento do animal, ele necessita de uma série de medicamentos especiais que o município de Teoflotone, por prezar por lisura, nós não fizemos compra de emergência, nós optamos por fazer o processo de licitação dentro das normas e no máximo até o mês que vem nós estamos adquirindo todos esses medicamentos necessários. Enquanto isso, tanto o Conselho Regional de Medicina Veterinária está nos dando o aval para fazer a abertura do trabalho. É um processo que nós vamos abrir sem prazo para terminar. Então a gente tem que abrir com todas as condições e dentro de todas as normas e legislações necessárias. Como é que essas pessoas serão cadastradas? Elas têm que procurar, é o próprio município quem está indo atrás? Como é que está funcionando esse cadastramento? Primeiramente, o canil municipal aqui de Teoflotone, ele vai ser um ponto fixo de cadastro para quem quiser ir até lá. Isso tem que deixar claro, é para quem tem animal e não tem renda, não tem condição de fazer a castração particular. Isso, não é consulta gratuita, não é consulta terceirizada, não é para outras patologias que não seja de saúde pública, é apenas para castração, sintoma de leishmaniose ou de raiva. Então é bem definido o processo. E nós vamos abrir no site da Prefeitura Municipal uma guia eletrônica onde que a pessoa que não tiver condições pode fazer esse acesso via o site eletrônico da Prefeitura. Bom, teve uma pessoa que reclamou aqui da infestação de escorpiões. Eu estou tentando achar aqui, que parece que é no Ipiranga, foi no começo aqui da entrevista com a Ludmila, aqui, tá aqui, ó. O Diogo Ricardo Oliveira. Bom dia, Vanilson. No Ipiranga, no alto do Ipiranga, tem uma infestação enorme de escorpiões. Gostaria de saber do Joanis se tem alguma previsão de dedetização nesse local. Teve até alguns casos de pessoas que tiveram acidentes, foram picadas pelo escorpião. Diz aqui o Diogo Ricardo Oliveira. Como é que funciona essa questão do escorpião, que aliás tem reclamação de várias partes da cidade dessa infestação? Vamos lá, Vanilson. O escorpião, o ano passado, 2018, a nível Brasil, foram 141.800 acidentes por escorpião no país. 141 mil acidentes? Exatamente. A OPA, as Organizações da Saúde das Américas e a OMS, ela coloca o acidente por víboras, por serpentes, como o acidente de animal peçonhento de maior risco a nível Brasil. Hoje, na nossa região, nós estamos vendo o contrário. O acidente por escorpião é o de maior risco, por animal peçonhento, na nossa região. Nós estamos um período, que é o período de reprodução e proliferação do escorpião, com um agravante muito sério. Primeiro, queimadas. Toda vez que você faz queimada, que você coloca fogo, você retira o habitat natural do escorpião e você acaba com os predadores naturais do escorpião.
o animal desalojado da sua casa e não tendo risco para ele, né, não tem predador para ele, ele vai se alojar dentro de residência. Com isso, aumenta o risco de acidente por animal peçonhento. Então, a gente tem que mudar a situação. O ser humano, ele tem que ter, claro, que ele não é o único nesse mundo. O escorpião existe há 240 milhões de anos, sobreviveu aos dinossauros, vai sobreviver à espécie humana. A gente tem que ter controle. E esse controle é feito com o mesmo caso do Aedes aegypti, da dengue. Limpeza da sua área interna, retirada de material em desuso, principalmente material de construção, reboco de parede, resto de materiais e madeira de construção, que é o caso do Alto Ipiranga, que eu já estive lá várias vezes. Tem muitas áreas em construções, madeira sendo armazenada há muito tempo, e também agora com loteamento ali no fundo daquela lateral, onde que tinha uma pequena reserva natural e hoje não existe mais. Isso está aflorando os acidentes de escorpiões na nossa região. E mais uma vez falando, foi picado por um escorpião, em qualquer área do município de Teoflotone, vá para a unidade de pronto atendimento UPA, que lá vai ser atendido pelo médico e ele vai estratificar se tem a necessidade de fazer a utilização do antiveneno ou não. Apenas o UPA, no município de Teoflotone, que se encontra o produto antiveneno contra a picada de escorpião. E aí as pessoas têm que ter cuidado e tem que ter uma atenção especial aí dentro de casa. Deixa eu voltar para a Ludmila, porque tem outro questionamento aqui, Ludmila, porque aí envolve criança, também não posso deixar de fazer. Quando você não consegue pegar o teste do pezinho, meu bebê tem 6 meses e até hoje não chegou o teste do pezinho dele. A criança já sai do hospital com esse teste do pezinho, não sai não? Não, a criança faz o teste do pezinho 5 dias, né, após o nascimento na unidade de saúde. A mãe pode fazer de 2 formas. Tem um código, né, que provavelmente deve estar na caderneta da criança, que ela pode acessar, né, o site do teste do pezinho, né, que chama NUPAD, para poder verificar. NUPAD? Isso. Ou então pode ir na unidade ou na policlínica, que eles são os 2 locais onde a gente tem um contato, porque faz a impressão lá na policlínica, que tem uma referência lá, a enfermeira chama-se Cristina, e manda pro PSF. E esse teste do pezinho é importantíssimo, né? Muito importante. Tanto que há uma exigência de que a criança não deixe de fazer, em hipótese alguma, o teste do pezinho, porque através dele pode se diagnosticar e prevenir vários problemas que a criança possa vir a ter no futuro. E vale ressaltar que muitas mães, elas perdem às vezes o período de vigência de fazer esse teste. O teste, o ideal é que ele seja feito no 5º dia após o nascimento da criança. Por quê? Se ela tiver alguma daquelas patologias identificáveis, né, no teste do pezinho, no máximo com 8 dias até 10 dias, ela já começa o tratamento em Belo Horizonte. Só que a gente tem algumas mães que levam essas crianças para fazer o teste do pezinho num período muito superior. Por exemplo, tem mãe que chega lá com 1 mês e meio da criança. Nesse período não faz mais o teste do pezinho. Então a gente solicita que as mães, né, que acabaram de ter seus bebês, levem na unidade mais próxima para fazer o teste do pezinho. Bom, o Paulo, ele diz aqui que está com problema de saúde, ele tem lúpus. Aliás, não é a primeira vez que ele manda esse pedido aqui, não. Já tem alguns dias que ele tá mandando esse pedido aqui, Ludmila. E eu gostaria que você desse uma resposta aqui pro Paulo. Ele está com problema de saúde, ele tem lúpus e até hoje não conseguiu mostrar os exames ao Dr. Newton. Não consegue, ele é do PSF Teófilo Rocha. E aproveita a oportunidade da sua presença aqui para saber como é que fica a situação dele. Ele gostaria de mostrar os exames lá no Cevida, é o que está dizendo aqui. Tem como marcar? CEAI. No CEAI, né? Deve ser no CEAI, no consórcio Viva Vida. Esse é o consórcio, é diferente. As pessoas têm mania de confundir, porque o consórcio fica no mesmo prédio do Centro Viva Vida, que é o antigo Centro Viva Vida, que é o CEAI agora. Então são 2 locais diferentes. Peça ele para ir lá na secretaria para procurar a gente, porque lá que faz o agendamento para o consórcio. Bom, então tá aí, Paulo. Procure a Ludmila. Ele não mandou o nome completo aqui, disse só Paulo. Procure a Ludmila lá na Secretaria de Saúde para ela resolver aí o seu problema e você possa mostrar aí o exame para o médico responsável. Bom, nós teríamos aqui ainda para abordar um outro tema com o Joanis Lopes. Não sei se dá para ser rapidamente esse tema aqui, que é a apresentação de um trabalho científico, né, no México. Que trabalho é esse, Joanis Lopes? Teoflotone está se despontando no cenário nacional, né? E o bloco de vigilâncias em saúde com destaque de relevância. Nós fizemos o mapeamento e monitoramento das áreas onde que a gente tem possibilidade de ter febre maculosa no município. Aquela questão do carrapato. Do carrapato, aquele monitoramento do cavalo, tá feito com capivara. Das capivaras. Isso a gente chama de vigilância ativa. Com isso nós conseguimos fazer o mapeamento dessas áreas, onde que tem capivara, cavalo e o carrapato.
tratamos os locais, tanto que nesse ano de 2019 até o momento nós não tivemos febre maculosa aqui no município de Teoflotone. Nenhum registro? Nenhum registro. Que bom, no momento, hein? Que boa notícia. Sendo que anteriormente você já teve até óbito no município, né? E já é foi lamentável, né? verificado. A febre maculosa é uma doença muito grave, se não for diagnosticada e tratada muito rapidamente e muito eficientemente, pode levar realmente ao óbito. Pode levar ao óbito. Nós tivemos um óbito agora em Montes Claros, por clínica diferenciada, o médico não conseguiu fazer. Então, qual que é a importância disso, Vanilson? Nós estamos mapeando e estamos ofertando aos nossos técnicos, aos nossos médicos, quais são as doenças preveníveis que tem no município, quais são os agravos que pode vir a risco. Isso a gente faz tanto com a febre maculosa, quanto com a leptospirose e quanto ao escorpionismo, para quando a pessoa ir ao médico, o médico tem um embasamento de quais são as doenças circulantes no município, para ter um tratamento diferenciado. Esse trabalho ele foi aprovado no primeiro simpósio internacional de saúde pública no Paraná, em Curitiba, e foi apresentado agora na data de 8/11, em Baja Califórnia, no México, no Congresso Internacional de Rickettsiosi. Então, é para a gente um orgulho e para o município de Teoflotone que o nosso trabalho de base de vigilância está tendo reconhecimento internacional. E aí, como é que fica isso agora? Vai, alguém daqui vai levar orientação também para essas pessoas de como foi feito esse trabalho? Além desse reconhecimento internacional, o que isso representa aí para o município? Para o município, para a gente que somos técnicos, né, um maior engajo, um maior reforço no trabalho. Agora nós estamos ampliando essa área de monitoramento. Nós fizemos na área periurbana do município de Teoflotone e vamos voltar a esse trabalho para a área rural de Teoflotone. O ganho do município nós não perdemos nenhuma vida e vamos continuar trabalhando para que o município não perca nenhuma vida por doenças ou agravos que possa ser tratado pelo setor público. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho nesse monitoramento, bacana a gente saber disso, porque muitas vezes a gente recebe muitas críticas, né, das coisas que acontecem no município, e eu acho que tem que criticar mesmo, porque a crítica, quando ela é construtiva, ela ajuda inclusive a poder resolver os problemas da população, mas muito raramente a gente tem notícias boas como essa. De trabalhos que são realizados aqui por profissionais daqui com reconhecimento internacional. Então a gente tem que parabenizar também quando isso acontece, porque serve até de estímulo, né, para que os profissionais continuem cada vez mais brilhando aí nas suas áreas de atuação. Joanis Lopes, muito obrigado pela presença aqui e nós vamos chamá-lo outras vezes para trazer esclarecimentos para a nossa população sempre que necessário. Eu que agradeço, Vanilson. Estamos de portas abertas tanto para a mídia quanto para a população. E é um prazer estar aqui divulgando nossas ações. Bom, a Ludmila também quero agradecer pelas orientações, pelas informações. Tentar agendar, Ludmila, para a semana que vem, seu retorno aqui, porque tem muita coisa, é muita pergunta, é muito questionamento, é muita coisa que a população busca resposta e esclarecimentos aí da área da saúde, principalmente dessa atenção básica. E pra gente foi um prazer recebê-la aqui hoje com essas informações. Eu que agradeço, Vanilson. Eu gostaria de pedir, né, para a nossa população, para ser uma população mais ativa em relação à sua saúde, né, de realizar mesmo a promoção em saúde, né, que é cuidar da sua saúde, alimentação, atividade física, imunização, e que sempre que houver uma dúvida, que procure a unidade básica de referência. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa, às vezes, ela fica solta, né, ela fala que ela não é atendida, ela não é assistida, mas muitas vezes ela sequer procurou aquela unidade. Então, se não encontrou aquela resposta naquele local que você, né, da sua área de abrangência, no seu posto, procure a Secretaria de Saúde. Nós estamos lá o dia inteiro, a gente recebe todo mundo, né, de portas abertas lá, justamente para ajudar e para deixar esse estigma que a saúde do nosso município não funciona. Ela funciona sim, ela é necessária. O prefeito, toda vez que ele senta com a gente, ele exige que nós tenhamos um bom atendimento para a nossa população. E é isso que a gente precisa fazer e está fazendo. Mas a gente precisa que a população também entenda que ela tem que procurar os locais certos. Então, você que está com alguma dúvida, né, do seu processo de saúde, de algum exame, né, de alguma consulta que você está necessitando, nos procure, vá ao posto, converse com o enfermeiro é o coordenador da unidade, converse com ele. Se assim mesmo, né, você verificar que não foi resolvida a sua situação, procure a gente também na Secretaria de Saúde, não deixe passar ou não fique às vezes só reclamando que não funciona e também não busque ajuda. Busque, nos procure. Quando você nos procurar, você pode ter certeza que nós vamos estar lá para ajudar.
Obrigado, Ludmila. Agradecer também a Nájara, né, que é da assessoria de comunicação lá da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando os nossos entrevistados nesta edição de hoje aqui do Conexão. Só os nomes dos ganhadores de hoje, dos kits dos produtos de limpeza da Aqua Azul. Lucas Cruz está ganhando um kit. Marília Oliver, Clarice Aranãs, a Lídia Alves Costa e também a Laninha Esteves. Então vocês podem passar aqui no horário comercial para buscar os kits dos produtos de limpeza da Aqua Azul. Peço desculpas aqui aos nossos ouvintes, aqueles que enviaram pergunta e que nós não tivemos condição de atender hoje. Com certeza atenderemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Voltamos às 18 horas com o Jornal da 98, se Deus assim nos permitir. Bom dia.